De Campinas e região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, temperatura alta, não é? Vamos juntos, final de semana tá chegando aí a penúltima rodada do Paulistão na primeira fase. Vale muito para os times de Campinas e a partir de agora, com o timaço de Batista, vamos falar muito para você com detalhes e muita informação. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da classificação às quartas de final, o Guarani recebe o Botafogo amanhã, 18h30 no Brinco. Em caso de vitória, Bugre estará garantido no mata-mata. Kaique França, suspenso, e Maranhão, lesionado, desfalcam a equipe. De volta após passagem pelo Internacional, Ian Henrique é inscrito no estadual e fica à disposição de Matheus Costa. Ponte Preta visita a Portuguesa amanhã às 4h no Canindé. O único resultado que interessa a Macaca é a vitória. Em caso de empate ou derrota para a Lusa, a Ponte estará rebaixada à Série A2 do Campeonato Paulista. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pacheco é desfalque confirmado. Série B do Brasileirão terá play-off para definir acesso. Equipes colocadas do terceiro lugar ao sexto lugar decidirão 2 vagas na elite a partir de 2026. Vai ter play-off, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. E de volta, os 2 que passarem sobem junto com o campeão e vice, que esses 2 sobem automaticamente. Torneio não vai parar durante a Copa do Mundo. CBF estuda a redução de rebaixamentos e acessos. Entidade deve criar grupo de trabalho para avançar na discussão. Gramado sintético e número de estrangeiros são outras pautas. Torcida do Cruzeiro xinga Tite e pede demissão do treinador. Raposa perdeu para o Coritiba por 2-1 em pleno Mineirão de virada e segue na lanterna do Campeonato Nacional. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e através do YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, mandou a sua mensagem já, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro para destacar o Campeonato Paulista, porque ontem foi encerrada a 6ª rodada da competição, com o Corinthians jogando em casa e vencendo o Capivariano pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o Timão subiu para a 4ª colocação. O que isso significa? Que ultrapassou o Guarani na classificação e neste momento o confronto, um dos confrontos das quartas de final, seria exatamente entre Guarani e Corinthians. Jogo único na casa do Timão, portanto 3-0 para o Corinthians. A classificação aponta Novo Horizontino líder com 13, Palmeiras 12, Red Bull Bragantino 12, Corinthians 11, Guarani 11, Portuguesa 9, Mirassol 8 e São Bernardo 8 pontos. Os outros confrontos neste momento, o Novo Horizontino pegaria o São Bernardo, Palmeiras, o Mirassol, além de Red Bull Bragantino e Portuguesa. Os dois últimos, Velo Clube 4 pontos e a Ponte Preta com apenas 1 ponto. Vamos aos jogos de mais uma rodada decisiva, a 7ª rodada amanhã. Os dois times de Campinas estarão em ação. Às 4 da tarde, direto do Canindé, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Portuguesa e Ponte Preta. 6h30, Guarani e Botafogo. No mesmo horário, Novo Horizontino e São Bernardo. 8h30, São Paulo e Primavera. No domingo, 4 da tarde, Noroeste Santos. 6h30, Capivariano e Mirassol. 6h30 ainda, Velo Clube Red Bull Bragantino. 8h30, Corinthians e Palmeiras. Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos partidas que foram realizadas. O Vasco em casa empatou por 1-1 diante da Chapecoense. O Cruzeiro de virada perdeu para o Curitiba por 2-1. Bahia e Fluminense empataram por 1-1. A rodada será completada apenas no dia 19, quando o Corinthians vai até Curitiba pegar o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro volta no meio da próxima semana. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, vamos aqui atender os nossos ouvintes, primeiro do YouTube hoje. Vamos lá, o Eliel do Jardim São Marcos. O Grão vai meter 3-0 no Botafogo. Geraldo Chagas, Ponte Preta tem que ganhar 1 ou 2 jogos até para melhorar a sua pontuação. Geraldo, tem que ganhar os 2 para sobreviver na primeira divisão. E ainda não dá para saber se vai conseguir. O Amauri, um bom dia para os irmãos da RB. Vamos, Bugre, amassar o Botafogo. Carlos Lemos Matozinho, sempre desejando para a gente aqui um ótimo final de semana. Vamos seguindo porque o tempo urge. Fecha a janela daqui, abre dali, vamos em frente. Vamos aqui. Vamos lá. Bom dia, CH. Concordo totalmente com o CH ao citar o livro Um Burro com Sorte, pois a sorte do Matheus está em ter o Kaique no gol, pois as preferências dele são absurdas e amexidas mais ainda. Manter Parede, que se livra da bola, e o Maranhão lento, pesado no time, no jogo, preterindo Cauã, Kelvin, etc. Vamos ver se na hora que o Kaique falhar, o Matheus vai continuar com sorte. Adilson Souza. Entenda, o livro citado no meu comentário, precisa ler o livro para entender o contexto do que eu quis dizer. Eu não chamei o técnico de burro. Então, tá na internet, você vê, preste atenção, né, que o contexto, como eu conheço o conteúdo, que é uma, entre aspas, uma biografia, então, por favor, não coloquem, interpretem, por favor, tá? E tem muita gente aí que não é o seu caso, Adilson, não é? Tem problema cognitivo. Só entende aquilo que quer entender, entende tudo errado. Não é seu caso, tá? Só estou deixando claro, lendo aqui a sua mensagem. Eu entraria com o Kelvin contra o Botafogo, certeza de gols. Hermenegildo Neto. Bom dia, CH. Guarani vence o Botafogo, empata com o Palmeiras
e vamos decidir em casa. Já se prepara para fortes emoções no Brinco lotado. Um abraço, Rogério de Hortolândia. Eu tô sempre preparado, cara, sempre preparado. Tá bom? Vamos ver, né? Um joguinho de cada vez. Tá aqui recebendo um convite. Muito obrigado pelo convite, né? Aqui é uma assessoria de imprensa, a gente agradece o convite, muito obrigado. José Carlos do Taquaral, acho que se o Palmeiras não jogasse em gramado sintético, não teria sido tantas vezes campeão. Não dá para afirmar, né? Apesar que é uma discussão corrente e a CBF vai montar aí um grupo de notáveis para debater isso. Número de estrangeiros, né? Número de estrangeiros, que é muita coisa, 9 por jogo relacionados. Você vai ver o que vai acontecer com as oportunidades dos meninos da base daqui 5 anos. Vocês vão ver. A Itália está perecendo com isso porque lá na década de 90 não tomou cuidado. Não sou contra, eu sou a favor de jogador bom, ponto. Mas tem que ter limite. Tem que ter limite, não pode ser do jeito que está sendo, não. Não pode. Tá bom? As contas da Ponte estavam zeradas e as promoções, vendas e outros. Por que ninguém perguntou ao imbróglio do Jardim Eulília? Não estava tudo pago? Então Alexandre, é o seguinte. Essa última entrevista, para ela acontecer, foi solicitado à direção da Band que mandassem todas as perguntas de maneira antecipada. Eu nem participei, nem eu nem o Tigrão. Nós estávamos no programa, mas a gente não pôde participar. Não é porque nós não quisemos, mas porque isso foi acertado às 14h, a entrevista foi 5h15. E depois, com o conteúdo e da maneira que o presidente respondeu, deu para entender por que efetivamente ele queria responder ou queria receber as perguntas com antecedência. Nitidamente, isso está gravado aí para quem quiser ouvir, que na primeira e na segunda resposta tinha uma pessoa atrás, negócio muito constrangedor, né? Falando em cima dele ou orientando nas respostas. Desculpa, eu fico muito triste com isso, sabe? Porque o Dr. Torrano é um sujeito que eu tenho muito respeito por ele. Não só pela patente que ele carregou durante toda a vida dele, não é? Mas é uma pessoa do bem, um cara bem intencionado. Mas futebol é um mundo à parte. É um mundo à parte. Então algumas coisas você tem que tomar pé, porque uma hora você vai ser arguído. Você vai questionar, vai ser questionado. Porque o clube é a Associação Atlética Ponte Preta. A satisfação não é para a Rádio Bandeirantes, nem para a imprensa em geral em Campinas e no Brasil. A satisfação é para a comunidade ponte-pretana, para o torcedor, para o sócio, para o conselheiro. Está isso embutido nas obrigações do cara que é o presidente do clube. Então, eu fico muito triste com isso. Espero que eles encontrem um caminho, mas por enquanto, a convicção que eu tenho, posso mudar de opinião, é que não há um plano para poder financeiramente resolver o problema da ponte. O plano é o seguinte: você vende os ativos ou vira SAF. Porque está muito claro aí que com dinheiro de televisão apenas não dá para tocar futebol, né? Precisam outras alternativas, como esse time alemão aí, né? O Düsseldorf, se eu não estou enganado. Os caras fizeram algo aí na segunda divisão do campeonato alemão inusitado. Inusitado. Não existe mais cobrança de ingresso. Não existe mais. Porque o que se arrecadava não era suficiente. Então o que eles fizeram? Né? Deram as entradas e dão as entradas de graça, e os caras do marketing trabalham os patrocinadores para ações pontuais naquela partida. Estão arrecadando 10 vezes mais do que arrecadavam de bilheteria. Isso que os times sem dinheiro precisam, de gente capacitada para pensar e encontrar caminhos, alternativas. O futebol não dá mais para tocar, vender garoto da base e cota de televisão.
E tem outra coisa, tá? Não se esqueçam que na Série B, eu tô falando da Ponte agora, na Série B, 2 clubes negociaram direto com a Globo os seus jogos, como mandantes. Me parece que foi o São Bernardo e o Náutico, se eu não estou enganado. Então, o São Bernardo eu tenho certeza. O que significa isso? Que o contrato com as 2 ligas, tem 2 ligas aí, né? Colocando dinheiro para comprar os direitos de televisão e antecipando valores. Você tirando dos 20, você tira 2 times, vai ter prejuízo de divisão de cota. Vai entrar menos, com certeza. A não ser que aconteça algo diferente que eu ainda não tomei pé. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a situação financeira, com aumento de impostos, com rigorosidade, com transfer ban, vai ficar cada vez mais difícil tocar futebol. Se você não tiver alternativa, você vai ter problema. Como está tendo. Vamos ver. Tomara que o futuro seja diferente. O Dr. Torrano, como presidente de clube, é um excelente jurista. Avelar, os bugrinos estão nesvultando o galo cantar e não sabem aonde o time deles em casa, só ganhar da Ponte. O Marcelo mexeu errado, colocou o Elvis totalmente fora de forma. A gente teria ganho o jogo e o Pantera ganhou do Palmeiras. Vai meter o pau no... Eu não entendi, Avelar. Sua mensagem está um pouco confusa, mas está lida, tá bom? 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o técnico Matheus Costa comanda hoje o último treinamento antes de enfrentar a equipe do Botafogo. O jogo do Guarani marcado para amanhã, 6h30 da tarde no Brinco. Partida importantíssima, porque se o Guarani vencer, praticamente estará classificado à próxima fase e também já garante uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Detalhe importante, o treinador tem 2 dúvidas e as 2 no ataque. Se ele escala Guilherme Parede ou Herbert logo de início, Luca ou Kevin. No gol, Matheus Klaus vai substituir o Kaique França, jogador que foi expulso diante da Ponte. E o Maranhão tá com uma contusão muscular de grau 2, vetado pelo departamento médico. Então, provável Guarani para encarar o Botafogo, de Matheus Klaus no gol. Na direita, o Rafael, mais uma vez improvisado. Na zaga, Maurício Antônio e também o Jonathan. Na esquerda, o Emerson. No meio-campo, William Farias, Natan e o Isaac. Lá na frente, Guilherme Parede ou Herbert, Mirandinha. Aí a outra dúvida, Luca ou Kevin. Maurício Antônio, aniversariante do dia, hoje está completando 34 anos, é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes para falar a respeito desse jogo contra o Botafogo. Eu acho que vai ser o jogo mais duro e difícil desse Paulistão para nós, porque a gente já mostrou um bom futebol, então todas as equipes agora vêm para cá com um pouco mais de atenção, de foco. A gente mostrou que o Guarani pode alcançar voos maiores, a gente pode sim buscar conseguir a classificação e vamos buscar a classificação já nessa próxima partida, mas nós temos que estar cientes que a gente vai enfrentar uma grande equipe que vem motivada, que vem confiante e que vem jogando a vida também para buscar os seus pontos aqui fora de casa. Bom, CH, com relação a ingressos, já estão à disposição da torcida, expectativa de mais de 10 mil torcedores no Brinco neste sábado. R$30 o preço do tobogã com a camisa do Guarani, tobogã inferior R$30 também, cabeceira sul R$20 com a camisa do Bugre, e a vitalícia R$30 mais 30 de acesso. Torcida visitante 40 e 20. Valeu, CH! O Edson Elias escreve aqui, bom dia CH, bom final de semana. Estava lendo sobre a crise do Botafogo do Rio. A SAF lá parece que naufragou, hein? É assim, ó, sabe o que eu acho? A torcida do Botafogo tem que fazer uma estátua pro John Textor.
Botafogo foi campeão da Libertadores. Há 5 anos o Botafogo estava correndo o risco de deixar de existir. Só que o plano, aliás, os cuidados que o Botafogo deveria ter tido na composição da SAF, me parece que não tomou. Sabe aquela coisa do afogadilho, de fazer um negócio desesperado? E agora está pagando o preço. Eu espero que ele reencontre o caminho. Ele sabe fazer futebol. Já demonstrou aí que sabe. Ninguém conquista o que o Botafogo recentemente conquistou se não tiver um grupo de trabalho com gente competente. Ponto. Dito isso, o momento é crítico financeiro. Seja por isso, por aquilo. E ele tem que resolver. Beleza? CH, eu falei que o Botafogo o Botafogo ganhou do Palmeiras e vão meter o pau na... Eu não vou ler isso aqui, amigão. Não vou, tá bom? 11h49, Tigrão tá no pente? Valdemir Gomes, chegando para falar do Guarani. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Acho que o Guarani tem tudo para ganhar o jogo do Botafogo. Que ninguém se impressione com a vitória da última rodada do Botafogo para cima do Palmeiras, 1-0. Eu vi o jogo na íntegra, achei um time muito limitado, com problemas, time mal organizado em campo. Aí por que ganhou? Porque o Palmeiras fez a pior partida durante todos esses 5 anos da gestão do Abel Ferreira. Jogou nada o Palmeiras, aliás, entrou com time reserva, vem aí pensando, obviamente, no derby, que será domingo contra o Corinthians, 19h30. Palmeiras entrou com uma molecada lá que parece que tinha comido feijoada às 6 horas da tarde e foi jogar bola logo em seguida. Não gostei do Palmeiras, não gostei do Botafogo, e em condições normais, independentemente de começar com o Kelvin, de começar com o Luca, de dar uma oportunidade para o Herbert desde o início, são detalhes. Mas o Guarani jogando o que vem jogando, deve ganhar até com alguma tranquilidade do Botafogo, pelo menos na teoria, antes da bola rolar, essa é a minha expectativa. Valeu, Tigrão. 11h51 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Antes do Pedro, Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Agora sim, chegando Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta encerrou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã contra a Portuguesa, jogo mais importante da Macaca nesta temporada até o momento. A Ponte Preta, que ainda não venceu no campeonato estadual, são 6 partidas com 5 derrotas, 1 empate e apenas 2 gols marcados. A Ponte Preta está virtualmente rebaixada para o Campeonato Paulista da Série A2. É claro, tem chances mínimas ainda de escapar de um novo rebaixamento para a segunda divisão do futebol estadual, mas para isso a Macaca precisa vencer a Portuguesa amanhã e vencer também o São Paulo no próximo domingo aqui no Majestoso. Além desses 2 triunfos, a Macaca ainda precisa contar com tropeços tanto do Veloclube quanto do Noroeste. Não é uma situação nada fácil, ainda mais para essa partida de amanhã. O técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o Pacheco, o lateral direito que foi titular e jogou todas as partidas completas nesta temporada, acabou recebendo o 3º cartão amarelo no Derby 213, portanto está suspenso e é desfalque confirmado para o confronto de amanhã contra a Lusa. Com isso, o Brian Borges, que é lateral direito de ofício, entra no lugar dele. Vale lembrar também que no derby o Brian Borges jogou pelo lado esquerdo do ataque, uma função onde ele vai muito bem, foi muito bem, inclusive no derby 213. Com isso, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Brian Borges na lateral direita, Lucas Cunha e David Braz como dupla de zaga e Kevson pelo lado esquerdo da defesa. No meio-campo, Rodrigo Souza, Tarek, Elvis e Cristiano. E no ataque, Luiz Felipe e Tavares.
pode ser também que o técnico Marcelo Fernandes coloque o Luquinha aí na equipe titular ou no lugar do Cristiano, aí mudando a formação da Ponte Preta, é claro, aí seria num 4-3-3, ou mantém a formação 4-4-2, com Rodrigo Souza, Tarek, Elvis e Cristiano no meio e Luquinha e Tavares no ataque. São algumas possibilidades aí que o técnico Marcelo Fernandes tem para montar a equipe que vai encarar a Portuguesa amanhã, 4 horas da tarde, lá no Canindé, CH. Beleza, Pedro. E agora comentando a Ponte, de volta, Valdemir Gomes. Bom, que ninguém imagine que vai ser a Ponte que nós vimos lá no Canindé amanhã à tarde, 16 horas. Que ninguém imagine que vai ser a Ponte que nós vimos contra o Capivariano, contra o Velo Clube, contra o Corinthians, contra o São Bernardo. Não é esse time aí, não. Infelizmente, a Ponte está virtualmente rebaixada, ainda tem chances matemáticas, é verdade. Eu, pessoalmente, não acredito depois da 4ª rodada, depois da 4ª derrota consecutiva. Num campeonato de 8 é muito difícil recuperar. Mas a chance matemática está aí, depende de uma série de coisas, e a Ponte tem que ganhar da Portuguesa e depois ganhar do São Paulo. Que ninguém imagine que vai ser aquele time lá. A Ponte se reforçou, reintegrou os jogadores importantes, né? Então, não imaginem que a Portuguesa já ganhou o jogo, que a Ponte vai lá já deprimida, não. A Ponte vai vender muito caro. E a mim não vai surpreender em nenhum momento um resultado que venha a acontecer favorável à Ponte. Alguns jogadores importantes entraram no time, né? A Ponte tem hoje uma ala esquerda que não tinha, que está bem definida. Tem o Elvis, que treinou mais uma semana aí. Enfim, temos a possibilidade de ver uma Ponte que jogou bem, na minha opinião, no derby, até o momento em que teve pernas e depois arriou e aí foi presa fácil. Acabou não acompanhando a segunda metade do segundo tempo, o Guarani, que estava muito melhor preparado e também fez uma ótima partida. Então foi um belo jogo. Eu acho que a Ponte, se jogar o que jogou no derby, um pouco mais de pernas, com uma semana a mais de aprimoramento da parte física, ela pode surpreender sim a Portuguesa, por que não amanhã à tarde lá no Canindé. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, no fechamento da 6ª rodada do Paulistão, jogando na Neoquímica Arena em Itaquera, um time praticamente reserva, pelo menos o time que começou, o Corinthians venceu o Capivariano pelo placar de 3-0 para um público de 28 mil torcedores. Os gols, todos no segundo tempo, Guinegão, Dieguinho e Kaique. O Corinthians atuou com Felipe Longo, Pedro Milans, João Pedro, André Ramalho e Hugo, depois Bidu, Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, depois Memphis Depay, Caio César, depois Dieguinho, Vitinho, depois Kaique, Guinegão, depois Pedro Raul, a equipe do técnico Dorival. O Capivariano de Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan, Bruno Silva, depois Vinícius Guedes, Otávio, depois Matheus Guilherme, Carlos Eduardo, depois Cássio Gabriel, Mike, depois Tiaguinho, Rodolfo, depois Vinícius Popó e Felipe Azevedo, a equipe do técnico Hélio Cizenando. A arbitragem foi da Daiane Muniz dos Santos e esta foi a ficha técnica do jogo. Partida que encerrou a 6ª rodada do Campeonato Paulista ontem à noite. Corinthians 3, Capivariano 0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.